Muito bem-vindo a mais um Simplificando Tudo. Hoje a gente vai simplificar uma tecnologia esplêndida para vocês, que é o DeFi, Finanças Descentralizadas. Como isso é possível e o que isso significa. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Nova Dex, aí, nossa parceira em mais um projeto. Está apoiando a gente demais aí. E se você quer ganhar até R$ 25, clica no link na bio e se cadastre lá. E hoje a gente está aqui com o grande Igor. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Matheus Celtic, eu sou o CEO da Pay to Earn Crew, e aqui a gente produz muito conteúdo para simplificar a sua vida e o seu entendimento sobre novas tecnologias. Igor, se apresenta para o pessoal aí, e afinal, o que é DeFi? Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, eu produzo conteúdo sobre criptomoedas, finanças descentralizadas, Web3 e todas essas tecnologias que são verdadeiras armas aí para a nossa liberdade, né? E DeFi é basicamente um conjunto de produtos, serviços financeiros dentro dessa tecnologia de blockchain, ou seja, o que os bancos e grandes instituições financeiras já faziam, hoje a gente, como indivíduos pequenos, conseguimos fazer e ter todo o poder aí das finanças de uma forma descentralizada, anônima, transparente e inconfiscável. Então, pelo que eu entendi, todo mundo agora pode ser um banco e ganhar dinheiro igual um banco ganha? Mais ou menos isso? Exatamente, é porque por muito tempo, né, o grande milagre que os bancos faziam era justamente criar dinheiro do nada, né? Então, a gente teve por bastante tempo um banco que recebia um empréstimo, né? Uma pessoa depositava um dinheiro, ele fazia um empréstimo em cima daquele valor depositado, e aí ele ganhava uma taxa de juros em cima disso. Como ele começou a perceber que muitas vezes as pessoas que depositavam dinheiro lá no banco não voltavam necessariamente para sacar aquele dinheiro, eles começaram a emprestar bem mais do que eles de fato tinham. E isso fez com que começassem a aparecer juros em cima de dinheiro que eles nunca tiveram de verdade. Então, assim, graças aos protocolos de finanças descentralizadas, hoje a gente consegue combinar várias dessas estratégias para conseguir rentabilidades, assim como os bancos sempre conseguiram também. Que massa, isso é uma renda passiva ali que é possível conseguir, então. Vamos começar falando desse ponto que você citou, que é possível ganhar dinheiro, juros, investindo ou emprestando dinheiro para outras pessoas. Fala um pouco sobre as finanças descentralizadas no sentido de empréstimo para a gente. Legal. Então, na realidade, as finanças descentralizadas, elas se dividem em várias categorias, né? São vários protocolos que têm objetivos diferentes. O principal, o carro-chefe desse movimento é justamente os protocolos de lending, né? Que são os protocolos que fazem empréstimos de dinheiro. Então, como você vai hoje num banco fazer um empréstimo, precisa de uma entidade centralizada, que é o banco ali, para te emprestar aquele dinheiro, hoje esses protocolos eles fazem isso de forma descentralizada. Então você pega dinheiro de alguém. E quem é essa pessoa? Qualquer usuário da rede. Então, assim como quando você faz um empréstimo, você precisa pagar uma taxa de juros, quando você fornece dinheiro para um empréstimo, você consequentemente recebe essa taxa de juros. E isso, de forma traduzida, é renda passiva, né? Sim, muito legal. E essas plataformas, esses lugares que é possível fazer isso, ficam dentro da blockchain e são de uma maneira totalmente segura? Como que você vê isso? Quais plataformas você acredita que fazem isso de uma forma melhor, mais transparente? Legal. Então, a coisa mais legal da blockchain é justamente o fato dela ser transparente. Então, você consegue entender onde que está o fluxo de todo o capital que está sendo movimentado ali, né? Então, assim, hoje a gente tem protocolos de lend, né, protocolos de empréstimo, que você consegue literalmente saber quanto que ele tem em tesouro, quais são as movimentações de uma carteira para outra que ele está fazendo, e também consegue prever quando ele pode estar com crises de liquidez, ou seja, sofrendo um risco de insolvência, né, de não conseguir honrar ali com todas as dívidas que ele tem. O principal protocolo que a gente tem hoje, né, que é o protocolo da Aave, ele, enfim, está passando por uma crise agora, né? O mercado inteiro está passando por uma crise. Ele está passando muito bem porque ele consegue, de fato, fazer uma gestão de risco primorosa. E aí, quem hoje colocou dinheiro lá, né, forneceu liquidez para aquele protocolo, para ele conseguir fazer os empréstimos, está conseguindo sacar o dinheiro tranquilamente. Então, assim, de forma muito transparente, ele está funcionando bem. Por outro lado, existem protocolos menores que já não conseguiram as mesmas coisas. Por quê? Nesse mercado,
um fator de diferencial competitivo muito comum é justamente a taxa de juros que está sendo paga. Então, o que eu quero te explicar? Quando você é um investidor e aí você está procurando fontes de renda passiva, você vai olhar lá protocolos diferentes, cada um daqueles protocolos ele vai oferecer uma taxa de juros diferente. Só que muitas vezes essas taxas de juros elas são insustentáveis, ou seja, ele vai colocar uma taxa de juros altíssima que ele de fato não consegue pagar, mas aquilo serve para atrair aqueles investidores. Então, assim, a maior dica que a gente consegue ter hoje, assim, para você quer investir, quer gerar renda passiva com criptomoedas, o melhor caminho é você buscar de fato a velha prova do tempo, né? Então, ver quais são os protocolos que já conseguiram sobreviver ao mar caótico, né, aos momentos grandes de crise, né? Então a Aave, por exemplo, é um exemplo disso, a Compound, que é outra, também ela passa, mas grande maioria dos protocolos, infelizmente, ainda são bastante insustentáveis. Sim, então, esses protocolos seguem a lei da oferta e da demanda ali, no caso. Então, tem poucas pessoas querendo aportar em alguns protocolos que são menores, aí eles aumentam os juros, atraem investimento e às vezes não conseguem pagar. Então, seria parecido com o que acontece também com empresas. Se você for emprestar o seu dinheiro para empresas, você sabe que empresas maiores têm normalmente um potencial maior como pagadora do que empresas menores. Isso é bem legal, mas explica na prática. Se eu quero ir lá e pegar meu dinheiro e emprestar. Qual que seria o primeiro passo para mim fazer isso? Como que você vê as pessoas fazendo isso? Legal. Quando você quer interagir com o protocolo DeFi, a primeira coisa que você precisa é ter saldo, ter as suas criptomoedas numa carteira que consiga se conectar a esses protocolos, né? A mais utilizada no mercado hoje é a MetaMask. Então, você primeiro precisa lá ter as suas criptomoedas dentro da MetaMask. Depois disso, você vai entrar no site daquele protocolo que vai pedir uma permissão para acessar o teu saldo, mas é uma permissão de visualizar se você tem de fato aquele saldo lá dentro, ainda não é uma permissão de transação mesmo. Aí você chega dentro do site, o site ele tem geralmente ali uma interface muito simples, onde ele explica, olha, se você disponibilizar tokens de Polygon, você vai ganhar uma determinada taxa de juros. Se você disponibilizar tokens de Ethereum, você vai receber outro tipo de taxa de juros. E aí ele vai ter uma lista de criptomoedas que ele está oferecendo ali, que ele está fornecendo para você, que ele está dizendo ali na lista, junto com a taxa de juros, que é exatamente a questão de oferta e demanda, né? Então, quais são as criptomoedas que estão sendo mais demandadas para empréstimo? E aí você fala lá, vou disponibilizar aqui $1.000 em Matic, né, em Polygon. E aí eu vou receber uma taxa de juros de 6% ao ano, por exemplo. E aí você vai clicar lá para disponibilizar, ele vai perguntar se tem autorização para acessar a tua carteira de criptomoedas e pronto, a transação é feita. Massa, é bem legal isso, e também existe a possibilidade de você emprestar um dinheiro ou uma criptomoeda que tem um juro, uma taxa de juros um pouco maior e pegar emprestado outra criptomoeda que tem uma taxa de juros menor e fazer aí uma bagunça muito louca aí, e uma possibilidade mais avançada aí no caso. Você já fez isso? Eu lembro que eu fiz um pouquinho disso já, algumas vezes aí, principalmente na época que o mercado estava muito em alta. Eu comprei, por exemplo, a VAX, aí tinha acabado de lançar a QI, que é um protocolo deles de empréstimo descentralizado. Comprei a VAX, coloquei nesse protocolo, peguei dólar emprestado, comprei mais a VAX com o dólar, coloquei mais a VAX lá, e aí aumentou o tanto que eu podia pegar de empréstimo, e depois eu comprei mais dólar, coloquei mais a VAX lá, até que chegou um valor lá que a VAX tinha subido, que era o meu objetivo, meio que ficar alavancado, que é uma coisa bem não tão recomendado para iniciante, principalmente. E aí eu fiquei alavancado e ganhando yield, né, que seria esses juros. E naquele momento ali eu peguei e vendi algumas AVAX, depois que o preço subiu bastante, então eu acabei ganhando de graça, assim, algumas AVAX, correndo bastante riscos ali no caso. Mas era um cenário muito diferente do cenário que a gente vive agora, era um cenário de alta ali, eminente, e era um bull market. Hoje a gente acredita vivendo um bear market aí, mas qual é a estratégia, na sua opinião, legal para o bear market aí, para DeFi? Você está fazendo alguma coisa ou o que você faz no bear market em DeFi? Não, então, nesse momento do DeFi, o que eu tenho, eu geralmente eu vou no sentido de evitar o risco de captação de mercado muito baixa, né? Então,
Existem alguns protocolos que, de fato, eu tenho os tokens de governança, né, que eu confio que eu tenho, mas eu não pratico estratégias de short, por exemplo, né? O que eu tenho é proteção contra quedas, que são os puts, né? Você tem como comprar um direito de venda, né? Então, geralmente, quando o mercado está em alta, você pode comprar, vender por um determinado preço, né? E aí, quando o mercado cai, aquele teu direito de venda, ele se valoriza bastante, né? Então, geralmente, é assim que eu gosto de me proteger no cenário aí de bear market, mas short, essas coisas eu não faço, não. E como que funciona esse direito de venda? Explica melhor como que as pessoas podem comprar ele, como é que funciona isso certinho. Assim, acaba sendo uma estratégia um pouquinho mais avançada, mas assim, é uma plataforma, ela é bem simples, ela funciona bem parecida com uma corretora, né? Inclusive eu uso a Deribit, né? E ela oferta lá como se fossem ativos, de fato, criptomoedas que você vai comprar, só que aí você tem lá exatamente um ativo que representa aquele direito de venda, e ele está sendo negociado em livre mercado, com flutuação de mercado normal, assim como se fosse uma criptomoeda. E aí a cotação dele é justamente se por acaso o direito de venda, né, que você vai comprar ali naquele momento, se por acaso as pessoas não estão demandando aquilo, naturalmente o preço daquilo vai estar mais baixo. Só que à medida que o mercado caia, ele vai obedecer inversamente proporcional. Então é uma forma que você tem de se proteger, diminuindo as suas perdas quando você está comprando criptomoedas que tem ali, você não tem um objetivo de segurar para o longuíssimo prazo, né? Sim. É bem interessante aí, uma maneira mais avançada, que vale a pena talvez estudar um pouco mais sobre esse assunto. Mas também existe várias outras possibilidades no DeFi, né? Conta aí pra gente outra funcionalidade que você gosta, que você acredita bastante no meio das finanças descentralizadas. Legal. Então, o DeFi, ele, né, como eu falei, eles são diversos produtos e serviços financeiros, né, de forma descentralizada. Só que aí a gente tem grandes grupos, né, três principais grupos, né. Então, o primeiro é exatamente os protocolos aí de lending, né. Então, você poder tomar dinheiro emprestado, você emprestar dinheiro, né. Esse é o primeiro. O segundo são os sintéticos. Então, você consegue ter criptomoedas, né, na verdade são tokens, que representam o valor de alguma outra coisa, estilo um derivativo, né? Então a gente tem, por exemplo, as mais comuns ali, que são as stablecoins, né? Então você tem uma token que ela representa o valor do dólar, por exemplo, né? E você tem também a terceira categoria, que são as DEX, né? Que são as corretoras descentralizadas. E o que é uma corretora descentralizada, né? A corretora hoje, né, é um ambiente que você pode comprar e vender criptomoedas, né? Só que geralmente elas são centralizadas. Então a empresa ela está disponibilizando para você ali um sistema que permita que você faça isso de uma forma instantânea, né? Já quando você utiliza uma DEX, você não tem ali uma unidade centralizadora, né? Você não tem uma entidade ali que está controlando tudo. Então são os próprios usuários que fornecem uma parte do saldo que eles têm para disponibilizar o que a gente chama de liquidez, que é o quê? É essa capacidade de fazer trocas imediatamente. Então, por exemplo, você quer trocar uma quantidade de Ethereum por uma quantidade de Matic, né? São duas criptomoedas. Você tem um valor que você quer fazer essa troca. Você não precisa esperar que um outro usuário esteja logado exatamente naquele momento para fazer essa troca com você. Então, como é que funciona esse mecanismo, né? Qualquer usuário, eu, você, a gente pode disponibilizar ali um par de moedas. São duas moedas diferentes que a gente disponibiliza. Então, fala assim, olha, eu vou deixar disponibilizado aqui nesse protocolo $1.000 de Ethereum, $1.000 de Matic, certo? Todas as vezes que um usuário quiser fazer uma troca de uma moeda por outra, que seja desse meu par aqui, ele vai pagar uma taxinha de juros para fazer aquela troca, porque está sendo fornecido um serviço para ele, né? Ele paga aquela taxinha, e aí ele faz a troca, ele tem Ethereum, troca por Matic, enfim. E como foi utilizado o meu saldo ali de liquidez, quem recebe uma parte dessa taxa sou eu. Então isso é mais uma forma de renda passiva aí que a gente consegue fazer com criptomoedas. Então essa é uma das formas, inclusive, das mais rentáveis, né? Você procura protocolos que fornecem esse serviço de corretora descentralizada, né, de DEX, e aí você encontra quais são os ativos que estão sendo negociados ali para disponibilizar um par de duas moedas, e aí dessa forma você conseguir estar tendo ali o rendimento, né, à medida que os usuários demandem aquela troca que você disponibilizou a liquidez.
Sim, que massa. Então a gente aí também consegue ser meio que uma corretora, uma mini corretora, né? A gente apoia a corretora com o nosso dinheiro sem dar esse dinheiro para ela, só deixa lá para ele ser usado e a gente ganha taxas em cima dessas trocas que é feita na mesma pool, na mesmo par ali, igual você falou, de liquidez. Isso é algo bem Uhum. massa também. E conta pra gente quais são os protocolos que você gosta mais, por exemplo, o Uniswap, qual que você gosta mais no sentido de ser uma exchange descentralizada? Legal. Então, hoje é porque assim, a gente tem serviços que se popularizaram bastante, como por exemplo a Uniswap, né? É, e a gente tem outros serviços que são um pouco menores, mas eles pagam muito bem justamente porque eles não têm a mesma credibilidade no mercado, né? Então eu gosto muito de balancear um pouquinho dos dois, tá? Eu não busco somente a segurança absoluta, né? Mas eu também não vou atrás dos yields, né? Dos rendimentos mais absurdos, né? Então eu gosto de balancear um pouco. No sentido de, quando eu busco por segurança mesmo, por tipo, quais são os protocolos que eu posso segurar por mais longo prazo, eu gosto bastante, de fato, da Uniswap e eu gosto da QuickSwap, que são, a Uniswap é principalmente da rede Ethereum, mas ela já está rodando em outras, e a QuickSwap da Polygon, né? E quando eu busco rendimentos mais altos numa corretora que ainda é bem menor, eu utilizo a Biswap, que roda na rede da Binance Smart Chain, né? A rede da Binance. E aí ela tem farms muito bons, né? Ou seja, ela tem oportunidades de rendimentos muito bons lá. Só que como ela ainda não passou pela mesma prova do tempo ali da Uniswap, então, eu também não tenho aquele plano de levar por longuíssimo prazo, porque eu não sei até por quanto tempo eu consigo confiar ali. É aquela coisa, né? As coisas elas dão certo até não darem mais. Então, eu não sei por quanto tempo que eu posso confiar num protocolo e um programador, ele às vezes consegue olhar ali o contrato inteligente e identificar de forma mais simples quais são as vulnerabilidades, né? Eu, como um usuário que sou muito mais investidor do que o programador que vai ler o negócio, eu busco muito pelo tempo mesmo de vida daquele protocolo. Então, quanto mais tempo de vida, mais eu entendo que ele tem mais da minha confiança, entendeu? Entendi, bem legal. E qual dica que você dá aí para quem quer começar a aprender mais sobre DeFi, para quem quer entender melhor esse mundo, onde que você acha que é legal buscar informação sobre isso e qual que é o primeiro passo aí? Legal. Então, eu gosto muito de falar nos meus vídeos que o pior erro que você pode fazer é ir para um dos dois extremos, né? Que é ou você ter muita ganância, né? E aí acabar querendo fazer as coisas sem ter o conhecimento necessário, ou então você ser aquele outro extremo que é o cara que tudo é golpe. Tudo é golpe. Não entendo o que é golpe. Cai quem quer, né? Então, assim, o que tem que estar aqui no meio? É o conhecimento. Então, tipo, primeira coisa é buscar o conhecimento, é buscar entender como que isso tudo funciona, né? Se você procura hoje na Amazon, você encontra já publicações, livros, geralmente e-books, né? Que estão escritos lá, explicando ali o beabá mesmo do DeFi, que são, enfim, livros muito bons, assim, que eu já peguei alguns, inclusive, assim, para ler, são interessantes. Mas dentro das minhas redes sociais, o meu foco é justamente fazer essa análise, entrar dentro de um protocolo e ver, cara, esse protocolo aqui, ele tá legal, esse protocolo aqui, ele é insustentável, porque um livro, ele não vai ter como acompanhar todas as novidades de um mercado que se atualiza o tempo inteiro. Então, assim, se você quer saber, qual é o primeiro passo teórico, eu acho legal entender, pegar um livro, pegar alguma coisa que demorou mais tempo para ser construída, porque pelo menos é assim que eu aprendo as coisas, né? Mas isso não é o suficiente, infelizmente, né? Especialmente num mercado que está toda hora se atualizando, você precisa buscar por ambientes que você esteja aprendendo mais. Então, por exemplo, você viu um protocolo novo. Qual é o processo? O que eu costumo fazer? Primeira coisa qual é o Twitter desse projeto? O que está sendo dito? As pessoas que estão comentando. Quem são os players que seguem isso daqui? Quem são os players que apoiam esse projeto? Porque isso aí acaba vendo como é que o mercado está interpretando aquele protocolo. Outra coisa interessante é o canal do Discord também. Geralmente esses protocolos eles criam lá um canal do Discord e aí você consegue ver no canal como que a comunidade está lidando com aquele protocolo DeFi, né? Quando a gente fala de protocolo, né, por ser descentralizado, muitas vezes a tomada de decisão também é descentralizada através do que a gente chama de DAO, né? Então, as DAOs elas são empresas descentralizadas, de uma forma bem simplificada, né?
E para você ver a discussão dessa DAO, geralmente o canal de comunicação é o Discord. Então é interessante você entrar no canal do Discord, ler o que está sendo comentado lá, ver como é que a comunidade, se a comunidade está muito parada, está muito morta, você já sabe que o pessoal talvez não esteja já levando mais tanta fé no negócio. Isso é outra coisa interessante. Outra coisa bacana é assim, olha, entrou num protocolo, achei interessante. Como que esse protocolo está pagando taxas de juros tão altas? É tentar entender por que está. Então, como é que você pode fazer esse tipo de coisa? Análise fundamentalista. Então, olhar lá, realmente, esse projeto aqui, ele tem um white paper, ele tem uma token própria. Essa token própria, como é que ela está sendo emitida? Ela está inflacionária? Se ela está inflacionária, qual é o mecanismo para fazer essas tokens serem queimadas para conseguir fazer com que ela não seja só despejada no mercado? Então, assim, existem várias pequenas forças que contribuem com o sucesso ou não de um protocolo DeFi. E o exemplo mais claro, né, é o que aconteceu agora recentemente da Terra Luna, né? A gente tinha lá um ecossistema que era forte em protocolos DeFi, né? Ele tinha a Anchor Protocol, que era um protocolo que pagava em dólar 20% ao ano, e infelizmente era um protocolo insustentável. Por quê? Porque era um protocolo onde tinha 3 vezes mais pessoas recebendo taxa de juros do que pessoas pagando taxa de juros. E a pergunta é, tá, de onde vem esse dinheiro? Então é esse tipo de pergunta que você tem que sempre fazer. O dinheiro, no caso, estava vindo de um fundo, né, um yield reserve lá, que era subsidiado pelos próprios investidores. Só que ele estava em queda livre, estava caindo. Na hora que aquilo ali acabasse, morria. Aí eu fiz um vídeo na época alertando sobre isso. E é interessante demais você entender sempre assim, cara, quais são os incentivos ali. Então, 3 coisas, né? Primeiro, entender o modelo de negócios de um protocolo. Segundo, entender quem está por trás, quem é o projeto, quem é a staff ali. E terceiro, entender o tokenomics, do tipo, se ele tem um token, como é que aquele token está capturando valor no mercado, por que as pessoas querem ter aquele token? E essas perguntas geralmente são respondidas no Discord e no Twitter, geralmente nesses 2 canais de comunicação. E claro, lá nas minhas redes sociais também, né? Sim, que vão estar todas aqui na descrição. E conta pra gente uma coisa, Igor, que eu fico mais ou menos assim, por que surge tanto projeto DeFi novo? Assim, você acredita que tá vindo muitas inovações ou tá vindo mais do mesmo, assim, novos projetos tentando replicar o sucesso dos antigos? Ou você está vendo muitas inovações assim no meio de DeFi? Então, eu acredito que, na realidade, existe um desequilíbrio entre a barreira de entrada dos protocolos DeFi hoje e os incentivos de se criar um protocolo DeFi. Então, vou explicar melhor. Infelizmente, hoje, muitos fundos de investimento, milionários e bilionários, eles não têm um conhecimento profundo do mercado cripto. A verdade é essa, não tem, e eles colocam simplesmente como ativos de tecnologia pura e simples. Tanto é que o índice de correlação da Nasdaq, né, que é a bolsa de tecnologia americana, está altíssimo em relação ao mercado cripto. Né? Então, para eles é uma nuvem cinza que as coisas são todas muito parecidas lá. Né? Só que protocolos DeFi, eles conseguem muitas vezes, assim como o mercado cripto conseguiu muitas vezes, capturar muitas rodadas de investimento. Né? Então, muito investidor vê, isso aqui é projeto cripto, isso aqui é DeFi, está colocando dinheiro. Tanto é que, se você for olhar, né, mesmo com bear market, né, o dinheiro dos venture capitals, né, está aumentando, né, praticamente dobrou aí nos últimos 6 meses. Então, ele está aumentando o investimento. Então, os caras que têm muito, muito dinheiro estão colocando muito dinheiro para financiar projetos de criptomoedas como um todo, e DeFi é um dos principais segmentos, né? Então, de um lado a gente tem isso. Do outro, a gente tem uma baixíssima barreira de entrada, porque para você criar um protocolo DeFi hoje é infinitamente mais fácil do que se você quisesse criar um banco, por exemplo, entendeu? Então, assim, hoje qualquer pessoa um programador que estudou um pouco de Solidity, sabe desenvolver ali um contrato inteligente, aquele cara faz um protocolo DeFi, entendeu? Então não é uma coisa inacreditavelmente difícil. Uma pessoa com vontade, um YouTube na frente faz. Então eu acho assim que o que a gente está enfrentando hoje é a mesma questão de pensar, por exemplo, na qualidade de conteúdo que a gente tem no YouTube versus a televisão, né? Então, assim, o YouTube, ele deu a possibilidade da gente ter muitos novos conteúdos,
mas, consequentemente, a gente teve muito conteúdo porcaria, muito conteúdo ruim também. Por quê? Porque Sim. muitos conteúdos novos nasceram. Só que desses, os poucos que são bons, são, às vezes, infinitamente melhores do que aqueles que estavam lá na televisão. Então, assim, é legal, né? Porque você tem essa quantidade de coisas que crescem quando a barreira de entrada diminui, mas, por outro lado, a gente também dá oportunidade para muito golpista, para muito amador entrar nesse cenário, né? Acho que cabe a nós, investidores, sermos mais maduros para conseguir analisar um negócio, olhar uma taxa de juros de 2.000% ao ano e saber assim, calma, antes de eu achar que eu vou ficar rico daqui para o final do ano, vamos entender de onde está vindo esse dinheiro, entendeu? Acho que falta isso. Sim, massa. Tipo, uma coisa que a gente prega aqui muito é que as pessoas façam a própria pesquisa, realmente entendam, vão a fundo. Que a educação é uma ferramenta que eu acredito que tem o potencial de mudar a vida das pessoas e o mundo. E a única forma da gente realmente entender as novas tecnologias é fazendo o que vocês estão fazendo agora, que é estar ouvindo podcasts com pessoas legais, estar na internet buscando informações interessantes. E se você ficou com alguma dúvida de algum tema que a gente está falando aqui, a gente tem um artigo bem legal também que simplifica todos os termos de DeFi. O link vai estar aqui na bio. Mas, Igor, conta pra gente se tem algum protocolo que você está muito animado e fala, essa menina nos meus olhos. Tem alguma coisa assim para você no mundo do DeFi? Tem, cara, eu até citei já os dois aqui, né? Eu gosto muito do projeto da QuickSwap. Na verdade, não somente pelo protocolo, mas assim, é, eu vejo a rede da Polygon como um negócio extremamente promissor. Então, soluções que funcionam bem com a Polygon, eu vejo geralmente com bons olhos, né? Eu gosto também bastante da Biswap, apesar de eu não gostar tanto da Binance Smart Chain, né, da rede que a Biswap é feita. E particularmente não gosto de uma muito famosa aí, que é a PancakeSwap, né? Que muita gente conhece protocolos de DEX, né? De corretora descentralizada, através da PancakeSwap, e eu já não gosto tanto, porque eu acho que faltam casos de uso para você utilizar o token Cake, e muito do incentivo que as pessoas têm para fazer farming lá dentro é com uma emissão inflacionária desenfreada do token Cake. Então eu vejo que se o protocolo não der um jeito de dar mais utilização para esse token, vai ser questão de tempo da gente ter muito despejo no mercado e o negócio tender a zero, né? Então, que eu gosto muito, eu gosto de Biswap, gosto de QuickSwap. Que eu não gosto de PancakeSwap e principalmente PancakeSwap das famosas, ela. Massa, Igor, demais essa análise sua e você ter falado dessas duas criptos. Mas fora essas, tem alguma mini cripto que está começando agora que você vê com os bons olhos, assim, que tem um potencial muito grande, na sua opinião, para o futuro? Tá, então, mini cripto, né, depende muito do que a gente acredita ali, de qual é a captação de mercado que define o que ela é mini, se ela é grande e tal, mas de criptomoedas ali que estão abaixo ali das centenas de bilhões ali, né, eu gosto atualmente, né, eu estou tentando estudar mais a fundo a Acala, né, é um projeto que eu gosto bastante. Para quem não conhece, a Acala é um projeto de se criar stablecoins dentro do ecossistema da Polkadot, que é um projeto muito legal que, de forma muito resumida, ele tenta conectar blockchains para botar elas para conversarem entre si, e ela também serve como uma espécie de condomínio das blockchains. Então, ela entrega segurança para que outras blockchains possam se focar em fazer aplicações diversas sem ter que se preocupar com segurança. Basta elas plugarem ali na Polkadot. Então, assim, eu já gosto muito da solução da Polkadot, gosto muito do token deles, o DOT, e dentro da Polkadot tem as parachains, e eu gosto bastante do projeto da Acala e do projeto da Asta. São, assim, de captação de mercado menor, são as que eu olho bastante, né? E também gosto de Aave, que agora tá barata por causa aí do bear market, né? Então acho que é um momento bom para comprar. E a que eu citei aqui também, que é Matic, que Matic, caramba, eu comprei bastante aí nesse bear market, viu? A vaga mais comprei. É. Uma dica bem legal que eles pegaram 400 milhões no ano passado, se eu não me engano, de investimento. Então, eles estão muito bem capitalizados, eles têm muito dinheiro por trás e tem várias frentes de desenvolvimentos. Eles têm um estúdio de games, eles têm vários estúdios e estão contratando muita gente de peso assim do mercado
eles contrataram o ex-executivo do YouTube, se não o ex-CEO, se não me engano, e estão trazendo várias pessoas. É um projeto que eu também acho que tem um potencial muito grande, assim, para o longo prazo. E é muito legal. Uma coisa bem legal de ressaltar, isso daqui nada é conselho de investimento, a gente está falando da nossa experiência, dando a nossa opinião aqui sobre projetos e conversando sobre finanças descentralizadas, mas fala um pouco sobre os riscos dessas finanças descentralizadas aí para a gente, Igor, que a gente vem falando aqui, dando várias opções, várias coisas para se fazer, mas conta um pouco sobre esses riscos aí que a gente corre ao participar de um protocolo desse, de um produto desse. Legal, Matheus, você citar isso, porque eu acredito que a compreensão dos riscos é o que faz com que as pessoas mais ganhem dinheiro, acredita? Porque, assim, é quando você entende o risco que você consegue compreender até onde você quer chegar, né? Porque, às vezes, a pessoa que não compreende o risco, ela fica refém de ouvir uma opinião de uma outra pessoa, e, às vezes, quando acontece uma coisa, ela não sabe o que fazer, porque ela nem sabia o risco que ela estava correndo, né? Então, assim, existem diferentes tipos de risco quando a gente fala de DeFi, né? Primeiro, a gente tem o risco de contrato, porque todos esses protocolos, eles funcionam em cima dessa tecnologia de contratos inteligentes. Então, um contrato, ele pode ter sido mal escrito, ele pode ter tido falhas de segurança, ele pode ter sido mal intencionado mesmo. Então, assim, o simples fato de existir ali um contrato que é software, que foi programado, tá botando um risco ali na situação, né? Então, assim, dificilmente você vai parar para ler o contrato. Então, o que eu faço é o quê? É buscar a prova do tempo. Quais são os protocolos que mais estão sobrevivendo? Então, primeiro risco é a questão de contrato. Segundo risco, eu acho que é de emissão inflacionária, de liquidity farm. É tipo assim, os protocolos eles querem atrair muito o interesse, né, dos investidores. E para ele atrair o interesse dos investidores, eles criam incentivos que muitas vezes são artificiais. O que eu quero dizer com isso? No caso de Cake, né? Como é que PancakeSwap faz para atrair os investidores? Eles criam um token e aí eles colocam lá que para você fornecer liquidez, você vai ganhar uma taxa de juros no token lá dele. Então eles começam a emitir muito, 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 muito desse token. Então, você que é investidor, que está recebendo esse bônus de Cake, né, desse token Cake, você precisa estar atento a compreender o quê? Cara, ao receber Cake, eu tenho um risco de, a qualquer momento, outras pessoas podem estar vendendo isso aqui no mercado, porque não existe muita demanda para se ter Cake. Ter Cake hoje te garante poucos benefícios. Então, assim, pode ser que as pessoas estejam vendendo, e o protocolo está emitindo mais e mais. Então você sabe que em algum momento aquilo pode cair. E aí o problema é que você pensa, tá, então o que eu faço para me proteger contra isso? O primeiro pensamento que vai vir na tua cabeça é vender? Então, sabe, você não é o único que está pensando isso. Então, perceba que existe ali uma pressão implícita de venda no modelo de negócio da Cake hoje, né? Então, esse é um outro risco que você tá correndo. Um terceiro risco, que é um risco clássico de corretoras descentralizadas, é o chamado impermanent loss, que é assim, quando você faz um empréstimo, né, perdão, quando você fornece liquidez para a DEX, né, você vai colocar dois tipos de token diferentes lá, né? E aí, à medida que uma token se valorize muito em relação a outra token, então você colocou dólar e colocou Matic, e aí Matic se valorizou muito, certo? Teve uma valorização absurda. O que vai acontecer nesse momento? As pessoas fora do mercado, naturalmente, vão começar a demandar mais receber esse token Matic. Então, eles vão entrar lá dentro do teu pool de liquidez, vão fazer uma troca e vão tirando aos poucos da reserva aquele token Matic que estava lá. Na prática, de forma bem simples, as pessoas vão acabar tirando da tua posse o token que mais se valorizou. Então, quando você bota na ponta do lápis ali, se você simplesmente não tivesse investido lá, tivesse ficado com aquele token que se valorizou, você teria ganho mais do que investido, porque agora você recebeu uma quantidade maior do token que não se valorizou. Então, assim, parece enrolado de entender no primeiro momento, todo mundo acha meio complicado no primeiro momento que vai tentar entender isso, mas é legal saber que existe um risco chamado permanent loss. Para se proteger contra ele, é buscar tokens que se comportem de forma parecida. Então, por exemplo, Bitcoin e Ethereum, quando um sobe, o outro meio que sobe junto, entendeu? Então, isso é o risco que você vai correr.
E aí, não à toa que os farms que pagam muito bem, geralmente são de tokens que realmente eles vão para sentidos contrários. Então, é uma stablecoin com uma moeda que flutua bastante, né? Geralmente, eles pagam uma taxa maior de juros. Por quê? Porque o risco é consequentemente maior, certo? E a Sim, quarta coisa, né, o quarto e último risco aí que eu vejo também aí que você pode estar correndo, é quando você coloca um valor, você vai para uma plataforma de empréstimos, e aí você quer fazer um empréstimo, você tem que deixar ali uma garantia, e aí no momento que você deixa uma garantia, se a tua garantia se desvaloriza, o teu empréstimo vai ter que estar sendo coberto de alguma forma. Então, se a tua garantia não cobre mais teu empréstimo, a plataforma automaticamente vai pegar a tua garantia e vai vender a mercado, ó, pelo preço que der. Isso aí se chama ser liquidado, né? E aí sim. você acaba perdendo dinheiro, mata teu lucro nessa história. Então, eu vejo esses 4 riscos principalmente. Nossa, massa, bem legal todo mundo ficar bem atento aí. Tem vários benefícios, mas também tem riscos e tem que saber se dosar. E como que a gente sabe se dosar? A partir do entendimento dos protocolos, saber a partir da nossa estratégia, do nosso planejamento como investidor também. Uma coisa que é essencial se você investe, não tem um planejamento para você investir, você não tem uma estratégia, não sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo, tem algo de errado aí, você precisa criar seu plano, sua estratégia, para você seguir aí. Todo investidor de longo prazo que eu conheço, que ganhou dinheiro, seja na bolsa, em criptomoedas, tem um plano e uma estratégia e segue eles aí ao longo do tempo. Igor, eu gostaria de pedir você, se você tiver algumas últimas palavras, se você tiver algum outro assunto que a gente pode abordar também, ou se despeça do pessoal aí. Muito obrigado aí estar presente aí no nosso Simplificando Tudo sobre DeFi. Tamo junto, mano. Tá, então a mensagem é exatamente essa que o Matheus falou aí, cara. A gente está vivendo algo que eu genuinamente acredito que pode ser a maior revolução financeira dos últimos séculos, e realmente não é fácil no primeiro momento, e não espere que seja, porque é justamente por não ser fácil que acaba criando uma barreira de entrada para muita gente. Quando isso estiver extremamente simplificado e fácil para todo mundo entender, as oportunidades também não vão ser as mesmas. Então, assim, é interessante que você hoje se empodere. Você hoje vá atrás do conhecimento para conseguir surfar nessa onda. Não seja nenhum dos dois extremos. Nem a pessoa que vai investir em tudo sem saber, porque está com muito fomo, com muito medo de perder a oportunidade, aí não está ligando para ter conhecimento no assunto, mas também não seja o medroso que vai ver a oportunidade passando na tua frente e não fez nada porque acha que tudo é golpe, e a preguiça de estudar, de aprender, de conhecer mais, está maior do que, de fato, a vontade de viver uma transformação histórica que a gente está passando agora, né? Então, é isso. Se você tiver aí mais interesse sobre DeFi, criptomoedas e tal, eu te convido também para conhecer lá as minhas redes sociais lá. É só procurar @IgorBevilacqua com tudo que é rede social que você encontra. Show, vai estar os links todos aqui na descrição também. Eu gostaria de agradecer você mais uma vez e ressaltar aí as Eu palavras que que você agradeço. falou. A gente está em um momento na história que, ao longo do tempo, tem ficado mais fácil a gente aprender sobre cripto, sobre DeFi. Isso já começou, já tem alguns anos, essa revolução, mas a gente está muito no início ainda. Quantos anos demorou para a internet pegar e ser mainstream igual é hoje? Todo mundo usa, todas as empresas estão lá dentro. E eu realmente acredito que no futuro a blockchain, o mundo de cripto vai ser o que a internet é hoje, vai ser a maior rede aí de conexões, tanto de indivíduos como de empresas, e você tem a chance de, hoje, sentar sua bunda na cadeira e estudar de verdade, ir atrás e estar na frente nesse mercado, e ainda mais hoje que já tem muita informação de qualidade em português. Quando eu comecei, era só Twitter e Reddit em inglês. Tipo, eu nem falava inglês direito na época, e era uma loucura, assim, para aprender. Hoje você pode aprender aí de maneira bem mais confortável no seu próprio idioma, porque já tem muita gente fera criando conteúdo, e a gente está trazendo muita gente fera aqui para você aprender. Então se inscreva e te vejo no próximo Simplificando Tudo. Valeu! Valeu, pessoal. Um abraço.